amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e o seu amor em nós se aperfeiçoará. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E, se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abençoava as crianças, abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos em oração, peçamos ao Senhor a graça de sermos agora assistidos pela presença e força, pela luz do Espírito Santo, para que o Divino Espírito nos ajude a compreender essa palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos caminhando com Jesus, com seus discípulos, e Ele se ocupa em ensinar aos discípulos. Entramos já hoje no capítulo 10 de Marcos. É um evangelho mais breve, são só 16 capítulos. O evangelho, logo, já entra nas tensões últimas da paixão, morte do Senhor. Esta cena que nós acabamos de ouvir do Evangelho, ela é uma cena que acontece um pouquinho antes de Jesus dirigir aos apóstolos pela terceira vez o anúncio da paixão. Essa conversa sobre o matrimônio e o divórcio
ela é uma conversa sobre a relação de Jesus conosco, a igreja. Jesus fala de sua paixão. Por 3 vezes ele anuncia sua paixão e morte. Por 3 vezes ele é profundamente incompreendido e até desprezado quando anuncia que vai sofrer, vai morrer e ressuscitar. O que a gente vê agora está nesse clima da tensão da sua paixão. Está no clima da tensão do tema central da obra de Jesus aqui. O que casamento tem a ver com a centralidade da ação de Jesus aqui? Vamos ver? Vocês jovens que se preparam e pensam no futuro, numa família, vocês esposas e esposos jovens de 1 ano de casados ou mais ou menos, vocês que já estão há mais tempo, em 27 anos ou mais, recoloquem o tema central desta aliança, que tem uma dimensão muito mais profunda do que um homem e uma mulher que se unem. Aqui é uma dimensão da própria presença e ação de Deus mesmo. Vamos lá? Naquele tempo, alguns fariseus, leiam, se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Eles não perguntam para aprofundar o tema. Eles perguntam a Jesus para pô-lo à prova. Não é uma pergunta para aprofundar o tema da fé e da compreensão da vontade e do plano de Deus para as suas vidas. É uma pergunta armadilha. Se tornou muito comum nesses tempos polarizados que a igreja e o mundo está, as perguntas cheias de armadilhas. Nós padres temos que ficar espertos demais com o tipo de gente que nos aborda. Tem gente que aproxima do padre fazendo perguntas piedosas, cheias de armadilhas. Os fariseus fazem a mesma coisa com Jesus, com um plano bem pior. Querem pô-lo à prova. Tratando do tema do matrimônio, do divórcio. Eles instigam Jesus, estão vendo Jesus falar do amor, da misericórdia, da compaixão, do perdão, da misericórdia, e dizem: espera lá, não é assim, vamos provocá-lo. Jesus reage de forma surpreendente. Versículo 3. Jesus não responde, ele apresenta sua autoridade, não dando resposta, mas fazendo pergunta. A autoridade é assim. A autoridade, às vezes, ela tem mais responsabilidade pela pergunta que faz do que pelas respostas que dá. Um pai e uma mãe genuinamente reflete a força de sua autoridade. Também o pregador nas perguntas. Inclusive tem um livro muito curioso que eu gosto de recorrer a ele, Dúvida, uma história. Dependendo da tradução, a história da dúvida. Como a dúvida ao longo da história das civilizações foi exatamente quando alguém criou coragem de fazer uma pergunta nova, de levantar uma questão que até agora ninguém teve coragem. Foram exatamente as dúvidas, molas propulsoras de fazer a humanidade avançar. É mesmo? Por que não? Nós às vezes queremos uma pedagogia, uma pregação de certezas de consolidação de verdades rígidas, mas é preciso, mais do que dar respostas rígidas, criar coragem de fazer perguntas livres e libertadoras, que provoquem aquela sacudida na gente, de
pensar o que nunca nos abrimos à percepção. Jesus pergunta: o que Moisés vos ordenou? Deuteronômio 24, 1. Os fariseus citam Deuteronômio 24, 1. Versículo 4, leiam. Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Espere lá. Eles perguntam se era permitido. Jesus pergunta qual é o ordenamento. Eles falam que Moisés deu uma permissão, uma licença. Licença e permissão não é o mesmo que lei. É uma interpretação e uma aplicação da lei. Jesus fala perguntando se há uma lei ou um mandamento divino sobre esse tema. Eles dizem não, foi Moisés que permitiu. Isso é muito importante, gente. Quando os fariseus respondem, aí entra Jesus com a força da sua autoridade. Versículo 5. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. Pronto. Jesus vai ao fundamento da dispensa e da licença. Não se funda na autoridade e no poder de Deus agindo sobre nós, mas a dispensa ou a licença do divórcio, ela tem um fundamento, e o fundamento é a dureza do coração das partes implicadas no processo. Esse tema do divórcio, nós passamos 2000 anos e ele ainda não é tranquilo. Ainda há muita indignação com o que a igreja ensina, com o que a igreja prega. Tanto na forma da igreja defender o vínculo do sacramento do matrimônio, quanto na forma da igreja pastoralmente lidar com quem já passou pela experiência dramática do divórcio. Se você está aqui, escuta essa palavra e já experimentou na sua vida a dor da experiência do divórcio, não volte para casa mais ferido e machucado, pegando ressentimentos e feridas de muito tempo, de quando isso aconteceu ou recentemente. Não permita que volte para casa, você que está numa fase boa do seu matrimônio, ou numa fase de conflito no seu matrimônio, ou que já tenha passado pelo drama do divórcio. Não voltemos para casa conduzidos pelas chagas, pelas feridas, pelas dores humanas. Recoloquemos o que Jesus propõe. Olhemos para a nossa história, com tudo que trazemos em nós, e tenhamos coragem de apresentar a Jesus o que nós somos, da forma nua e crua, porque Ele conhece. Na comunidade, às vezes, a gente vê muito esse tipo de comportamento. Uma pessoa que passou pelo divórcio, que tem alguma presença, colaboração, hora ou outra dá um chiado. Mas fulano não é separado, não é divorciado, não é divorciada. A gente que está do lado da escuta e que sabe os processos pelos quais aquela história desencadeou-se numa separação, num divórcio, a gente pensa assim: as pessoas estão perguntando sobre o padrão de rigor, de obediência à lei, de não divorciar, mas elas não sabem da questão mais importante a ser considerada, que é o que Jesus vai apresentar. Jesus agora vai apresentar, ele apresentou o fundamento humano, que nos dá e nos faz reivindicar o direito do divórcio, a dureza do coração. Não estou falando de tema aqui
não é uma abordagem. Primeiro, Bento XVI diz assim: antes de todo pensamento, antes de toda perspectiva, não é moral essa afirmação de Jesus que vem. Antes do dever, refere-se ao ser, refere-se à ordem escrita de Deus na criação ao fazer homem e mulher. E Jesus agora vai ao fundamento. Vamos lá? No versículo 6. No entanto, leiam. Desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Brada, por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Agora vem a sentença decisiva. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Pronto. Este é o critério para você decidir a sua relação com a esposa e o esposo, a sua relação com a sua história, se você já passou pelo divórcio, ou tem alguém na sua família que passou por isso. Esse é o critério. A pergunta mais importante é: o que Deus uniu, o homem não separe. A pergunta é: você acredita nisso? Mas tem uma pergunta ainda mais perigosa. As perguntas são sempre perigosas, né, gente? A gente gosta de certezas porque perguntas elas sempre sacodem. A pergunta é: o dia que você chegou diante do altar e disse o seu sim à sua esposa, ao seu esposo, você chegou diante do altar porque Deus conduziu vocês, e vocês, na compreensão profunda do plano de Deus, se abriram à vontade de Deus e vieram diante do altar para olhar nos olhos dela, nos olhos dele e dizer: sim, eu acolho a vontade de Deus para mim e digo sim, porque foi Ele que me trouxe aqui e te trouxe aqui. Eu acolho a graça de ter você e de ser eu escolhido por Deus para você. Essa é a pergunta. Quando um padre escuta uma história de alguém que passou pelo divórcio e dá as orientações e os conselhos pastorais, e às vezes as pessoas ficam pensando: mas não tem cabimento. Nós não temos noção, minha gente, do que é que passa na vida mais profunda e íntima de um casal. É muito cômodo um juízo de julgamento, de preconceito, de discriminação. Muito cômodo para quem se acha que está bem. Quando tem um processo que há uma separação assim, e que depois do divórcio, ele ou ela entende: não, mas eu não vou viver desse jeito, não aceito, porque eu quero que a igreja me diga se o meu casamento foi válido ou não foi válido. Aí a pessoa entra com um processo no tribunal eclesiástico para requerer, na dúvida que ela tem, o direito de ter uma resposta se a igreja declara. A igreja não tem poder para anular um casamento. O que Deus uniu, nem a igreja, nem homem, nem ninguém pode separar. A igreja vai acurar um processo, às vezes sofrido, de falar com a ex e o ex. Testemunhas e testemunhas arrolam no processo, e a igreja averigua se o dia que disseram sim aqui, e depois do sim, voltando para casa, se os dois viveram isso, movidos pela abertura à graça de Deus, entendendo que
vieram aqui para dizer um sim a Deus antes de ser um sim a ele ou a ela. Está claro? E hoje, eu já acompanhei muitos processos assim. Na imensa maioria dos processos que são declarados nulos, na imensa maioria, eu acho que todos os que eu já acompanhei até hoje na minha vida de padre, todos, eu sempre, nas minhas observações, eu digo, aonde estava a igreja que não ajudou essa noiva e esse noivo a compreender aquilo que era o matrimônio? Aonde que estava a família, a sociedade e todo mundo? Todo mundo que agora joga pedra dizendo é adúltero porque separou e casou de novo, é a mesma sociedade que não estava lá para ajudar na formação de fé e dar para a pessoa a compreensão do que era aquele chamado para o matrimônio. E tem muitas situações na história nossa da violência, do machismo, da nossa cultura autoritária como é. Quantos de nós conhecemos em nossas famílias, se não alguns de vós mesmos que estáis aqui nessa igreja? Quantos casaram não para dizer um sim ao plano de Deus, que escolheu para mim essa esposa e esse esposo, mas casaram para fugir de casa, de um ambiente insuportável que era aguentar um pai e uma mãe autoritário, não é? Violento, agressivo, arrogante, prepotente. Casou para fugir de uma realidade, não para abraçar a graça. Isso existe? Quantos? Então, nós precisamos de filosofia para pensar a fé católica. A fé católica, ela é católica. Ela goza de uma amplidão, de universalidade da compreensão, porque um argumento da fé católica, ele pode ser submetido a todas as ciências que você imaginar, que ele se mantém, se sustém. Então, nós às vezes nos apoiamos nos preconceitos, nos rótulos, e queremos reivindicar para os outros o que a própria família, a sociedade e nós mesmos, a igreja, não demos. A compreensão de que a união não foi obra de Deus, mas foi obra humana. Hoje você esposa e você esposo que está aqui, hoje você acredita profundamente que este matrimônio que você está e vive nele é obra divina e você abriu-se a esta ação de Deus? Colocado o fundamento, Jesus é provocado de novo, agora não mais pelos fariseus, mas pelos próprios discípulos. Vamos lá? Versículo 10. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: espere lá, em casa. Por que em casa? Porque esse é um tipo de assunto que você só vai dar conta de mergulhar na profundidade da seriedade que é esse tema, se você levar Jesus para a sua casa e tratar desse assunto com ele na sua casa. Se você não colocar Jesus lá na sua casa e não tratar desse tema com Jesus na sua casa, você não chegará à clareza da sua situação hoje. Fizeram perguntas sobre o mesmo tema. Será que Jesus vai mudar a opinião? O que ele responde? Leiam. Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Espere lá. Os fariseus fizeram perguntas cheias de armadilhas para pô-lo à prova. Jesus passa da declaração de Moisés que permite para a declaração que fundamenta o matrimônio. Nenhuma dispensa,
nenhuma licença dispensa e abole a lei fundamental do matrimônio. O homem e a mulher que resolvem constituir uma família, um lar, que dizem sim um para o outro, o fazem abertos à graça de Deus, e Deus os torna uma só carne. Ponto. Se você já passou pelo divórcio, ou tem alguém na sua história, seus pais, alguém queridos a você que passou por isso, Bento XVI diz uma coisa muito interessante. Do conjunto do que nós ouvimos nestas leituras de hoje, o que se apresenta é o tema da primazia de Deus como Criador. Com a perene validade de sua marca originária e a precedência absoluta de seu senhorio. Aquele senhorio que as crianças sabem acolher e se submetem na ordem dos adultos. É por isso que o tema do matrimônio desencadeia nas crianças, porque as crianças não podem reivindicar para si uma liberdade sobre a qual elas não são portadoras de uma maturidade para responder por essa liberdade. E o tema do matrimônio é o tema de colocar a sua liberdade diante da primazia da autoridade de Deus. Se tua mão te leva a pecar, corta. Se teu pé te leva a pecar, corta. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. Devolva a primazia de Deus para as ações das mãos, para a liberdade dos pés e para os desejos que passam pelos olhos. Devolva a primazia de Deus. O tema aqui não é sobre lei, não é sobre norma, regra, moral e costumes, pauta dos costumes. O tema aqui é fé, é teologia, é primazia, é senhorio de Deus. Não se assuste com o que vou falar. Não se assuste com a sua história. Não se assuste com a história do seu pai, da sua mãe, dos seus antepassados, se na história deles tem processos de divórcio, separações, traições e muitas coisas que você às vezes nem gosta de falar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1, Mateus apresenta Jesus descrevendo a genealogia de Jesus em 3 sessões de 14 gerações. Na genealogia de Jesus, pai, não deixa a criança ir no banheiro sozinha não, morro de medo. Vai não? Vai ficar aqui? Toma cuidado, tá? Na genealogia de Jesus, todos quantos leem lá no capítulo 1 de Mateus e vão pesquisar quem são aqueles da lista de Mateus dos nomes, se assustam, porque na história de Jesus ele é descendente de Raabe, uma prostituta. Jesus é descendente de Davi, um assassino que mata um companheiro, amigo, para roubar a mulher dele. Assassino e adúltero. Jesus é descendente de Salomão, Roboão e Abias, que cometeram o pecado da idolatria. Se na genealogia de Jesus tem essas figurinhas com o passado meio manchado, imagina a minha, imagina a sua. A primazia da fé é a seguinte: você olha para você, para a sua história, olha para a sua história, seus antepassados, e diz assim: as fraquezas que eu trago na minha árvore genealógica ou na minha história pessoal, as crises e quedas que eu tive nos meus empreendimentos e projetos como matrimônio,
e caiu e fracassou, eu não vou permitir que as quedas e os fracassos conduzam a minha vida. Hoje, você tenha a história que for, tenha o sofrimento qual for, tenha passado você pelas dificuldades de hoje olhar para trás e dizer assim, na verdade, quantos já dizem isso para mim, na frente da atual esposa? Padre, meu casamento com a minha ex não deu certo porque eu não tinha maturidade, eu era estúpido, eu não tinha nenhuma base para sustentar aquilo, o problema era meu. Quantos dizem isso na frente dos filhos atuais, da esposa atual? E a gente precisa criar coragem de tratar desse assunto sem o estigma do preconceito, da discriminação, mas dizer para a pessoa, olha, tenha a sua história qual for, recoloque a primazia de Deus, como rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade hoje, e Ele vai reinar. Pode ter você a história que for, Ele vai reinar. Amém? Amém? Amém. Reage! Vai! E é sobre isso que vem agora. Versículo 13 do Evangelho. Leiam. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixar vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Por que os discípulos repreendiam as crianças? Isso é próprio da cultura do tempo de Jesus. Mexer com criança era coisa para mulher e para escravo. Era. Não era no tempo de Jesus não, há pouco tempo. Eu contei para vocês há poucos dias, uma descendente lá da Síria e do Líbano, aqui no primeiro banco, no meio da missa, ela chora, no final da missa ela me abraça dizendo, padre, eu fiquei tão emocionada porque eu vi uns 4, 5 pais na hora da missa, pais, homens segurando os seus filhos, porque na minha cultura era inimaginável, uma mulher, todo mundo olharia para a mulher e dizia assim, sua perversa, isso é papel seu, segurar a criança, porque o homem que dobra-se para pegar uma criança era humilhante. Então, minha gente, os discípulos mandam tirar as crianças. O filósofo existencialista, agora há pouco, Jean-Paul Sartre, ele dizia, o apego às crianças e aos animais é um desprezo ao homem. Isso está no ambiente da filosofia da cultura grega. Se você pegar as grandes pinturas clássicas da representação da escola filosófica, dos afrescos lá do Vaticano, você não vai ver uma mulher, nem um escravo. Eram homens brancos, não vai ver criança, não vai ver adolescente, não vai ver mulher. Os discípulos estão dentro do ambiente da cultura, reproduzindo padrões culturais. E Jesus diz, opa, não. Vamos partir dos padrões culturais e refundar a primazia de Deus. Não as proibais. O reino de Deus é dos que são como as crianças. Cuidado, falei disso há pouco tempo aqui. A situação da criança tem a ver com o estatuto da infância. Do tempo de Jesus tinha parágrafo único, artigo único e parágrafo único. Qual era o direito da criança? Obedeça, cala a boca e obedece. Isso era o estatuto da criança. Não estou defendendo isso. Estou dizendo o que era. Quando Jesus diz que as crianças devem ser modelo para nós, para entrar no reino de Deus, está dizendo para nós que as crianças não são aqui modelo de pureza, de inocência, de pureza moral,
mas as crianças devem ser para nós modelo de obediência, modelo de disponibilidade em tudo para fazer a vontade de Deus no seu matrimônio, na sua vida pessoal, nas suas mãos, no seu olho, no seu pé, na sua vida, na totalidade do seu ser. A primazia de Deus. O sacramento do matrimônio não é um peso, é antes de tudo uma graça. Ser esposa e esposo na teologia católica é graça. Ser pai e mãe é graça. Graça de você que, descobrindo o amor de Deus, se abre ao amor de Deus e se põe na total disponibilidade à graça de Deus e não ao peso, ao fardo. Dá trabalho? Dá trabalho. É desafiador o tempo inteiro, mas é graça. Vem comigo rapidamente na primeira leitura. Para aumentar a temperatura só mais 2 graus. Conta lá a primeira parte do texto, que Deus criou Adão do barro, depois criou os animais, Adão passeou pelo meio de tudo, deu até um nome para cada bicho, mas não encontrou uma companheira, não é? Aí, depois de Adão desistir de achar uma auxiliar no meio dos bichos, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Espere lá, olhe para a cruz. Para achar uma companheira para Adão, Deus fez vir um sono, um torpor sobre Adão e tirou-lhe a costela. E modelou a mulher. Cristo, na cruz, ele é o novo Adão, que vem recolocar a primazia de Deus na criação que entrou em queda pelo pecado. Quando Jesus morto na cruz, crucificado, morto, os soldados, o rei autorizou que os judeus tirassem Jesus da cruz para celebrar a Páscoa sem o escárnio daquele povo pregado na cruz, no morro atrás das muralhas de Jerusalém. Os soldados vieram diante de um estava morto, quebrou a perna, diante do outro estava morto, quebrou a perna. Chegou perto de Jesus, viu que ele estava morto, não quebrou-lhe as pernas, mas vendo que estava morto, atravessou-lhe o lado com uma lança, o lado de Adão, a costela de Adão, e ao atravessar-lhe a lança, tirando a lança, derramou sangue e água. Do lado traspassado de Cristo, Deus tira a esposa de Cristo, a igreja, a nova Eva. Portanto, quando nós católicos falamos do matrimônio, nós não estamos falando da relação de homem e mulher, mas estamos falando da relação da igreja, esposa, com Cristo, o esposo. É aqui que se funda nessa relação. Está claro? Ele é o novo Adão e nós somos a nova Eva. A nova Eva que todos os dias antes de receber a Sagrada Comunhão, quando o padre diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a igreja diz: Senhor, eu não sou digno. Pouquinho antes o padre reza: Senhor, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Somos uma igreja custosa, uma esposa difícil, pecadora, frágil, porque somos homens e mulheres assim, que passamos nossa história toda com olhos, mãos e pés, sendo o tempo inteiro atiçados para o pecado. E precisamos olhar para a cruz e dizer para Jesus na cruz: Senhor, dá-me a graça de viver nesta família minha hoje, neste lar meu hoje,
nesta realidade em que vivo hoje, dá-me a graça de viver segundo a relação do Senhor com a igreja. Dá-me essa graça e eu viverei, eu me submeterei. Criança aqui significa isto: submissão, obediência, olhar para a esposa e dizer: está difícil, mas por ele eu obedeço. Olhar para o esposo e dizer: está difícil, mas por ele eu obedeço. E nós vamos tocar esse casamento e nós vamos aperfeiçoar juntos. Nós vamos buscar na oração a graça de sermos homens e mulheres melhores. Última frase da segunda leitura da carta aos Hebreus. Pegue lá. Último versículo. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral, Adão. Jesus e nós somos descendentes do mesmo ancestral, Adão. O homem e Eva. O homem e a mulher que faliram. Por ele ser descendente do mesmo ancestral que nós, a última frase diz assim: por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Se você é uma pessoa que passou pela dor do divórcio, o Senhor não se envergonha de te chamar de irmã e irmão. Amém? Amém. Se você é uma pessoa que passa por grandes dificuldades e provações na sua vida para sustentar o seu sacramento, e que às vezes você se humilha, sofre, derrama lágrima, passa raiva, passe você as dificuldades quais forem que você passa para sustentar a sua família, o Senhor olha para você, às vezes cansado, abatido, daquele enfrentamento, daquela exaustão que é sustentar aquela família, o Senhor olha para você e Ele não se envergonha de te chamar irmã e irmão. Amém? Amém. Então brada uma salva de palmas para Ele. Vai! Reage! Palma pra Vai! Jesus, palma pro Senhor, palma pra Jesus, palma pro Senhor. Santo Agostinho diz que a cruz deve ficar perto do altar, porque todas as vezes que o sacerdote sobe, antes de chegar no altar, o sacerdote deve olhar para a cruz, para Jesus crucificado, olhar para o lado dele atravessado e antes de ir para o altar dizer: daqui eu nasci. E é nessa consciência que o padre vem para cá. Todos nós deveríamos entrar na igreja e sair da igreja olhando para a cruz, para o lado de Cristo e dizer: daqui eu nasci. O que trago da história dos percalços de meu pai, minha mãe, de meus antepassados e ancestrais, o que eu trago de dificuldades e provações, houve um momento que daqui eu nasci, ponto. Hoje a Viviane falou uma coisa muito interessante na porta da igreja. Quando alguém morre na família nossa, nós morremos, ficam os nossos bens. Os nossos bens são um direito natural dos nossos parentes mais próximos, não é? O filho, a esposa, direito natural. Natural. E a dívida? A dívida morre com o morto. Nós não herdamos na lei a dívida, nós herdamos os bens. Se é assim com relação aos bens, imagine com relação à graça. Bonito, né? Se é assim com relação aos bens, imagine com relação à graça. Então, minha gente, é hora de você trazer sua vida, sua história, colocá-la na presença de Jesus e dizer: eu não me envergonho de me colocar na presença do Senhor, com tudo que eu já vivi e vivo, e sei que o Senhor aceita, que hoje eu me abro à primazia e ao senhorio de Deus em minha vida, que o Senhor veio trazer, e eu quero esse senhorio e essa primazia de Deus em minha vida. Faça esse diálogo com o Senhor. Mesmo com esse calorão, seja mais forte do que o calor agora,
o ardor da sua fé. Fale com Jesus e diga a Jesus: sim, eu recoloco a centralidade de Deus em minha vida, na minha história, na minha situação hoje, em minha família, em minha casa. Eu recoloco a primazia e o senhorio do Senhor hoje, porque o Senhor sabe de tudo que eu sou, que eu enfrento, mas de tudo que Deus, o próprio Pai, tem para mim. Fale com Jesus, renove sua aliança com Ele. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida. Quero renascer. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as Fiquemos de pé. barreiras Estenda em meu suas mãos coração. aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Diante da cruz, eu renovo a minha aliança com Deus, o Pai, com o Senhor meu Salvador e o Espírito Santo, que me conduz nesta vida. Eu renovo a minha aliança com Deus e a minha aliança com a minha casa, com a minha família, com o que eu vivo hoje, minha missão e responsabilidade hoje. Renovo também, pelo poder do seu sangue derramado, por sua morte e ressurreição, eu renovo a minha aliança com a graça da vida que eu recebi, meu corpo, todo o meu ser. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, fale com Jesus que você retoma a sua vida, seu corpo, sua alma, seu espírito, sua razão, seus afetos, que você retoma hoje sua aliança com Ele, tendo o centro de tudo o que Deus quer para você, em tudo que você vive e viverá a partir daqui. Renove. E comece também a, como uma criança no colo do pai e da mãe, comece a balbuciar o seu louvor por sua história, seus antepassados, seus ancestrais, tudo que eles viveram e sofreram para dar a você a vida que deram, tudo que você acolheu e acolhe deles. Bendiga o Senhor pela sua história, pela forma com que Deus agiu e age na sua história hoje, na sua vida hoje, na família, no seu lar. Agradeça ao Senhor. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te glorificamos. Obrigado, Senhor. Nós acolhemos a nossa vida como dom e não como um peso. Nossa família como uma bênção e graça e não como um peso. Obrigado, Jesus. Amém, Jesus. Renove essa aliança também com quem está do seu lado, se é a sua família mais ainda, com um abraço carinhoso, desejando a paz de Cristo. Saudai-vos. Na flor vejo uma